Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos aprender a como criar alguns critérios especiais para as nossas consultas, para dar uma incrementada e uma facilitada na extração dos nossos dados. Por exemplo, essa aqui é a nossa consulta que a gente já está usando há algum tempo nas nossas videoaulas. Então nós temos aqui todos os dados cadastrados na nossa tabela, nas nossas duas tabelas, cadastro cliente e estado civil. Então eu vou abrir na estrutura da nossa tabela, não temos nenhum critério aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser gerar uma consulta com sexo masculino ou feminino, eu posso simplesmente digitar aqui masculino, o M do masculino, que é o campo que a gente tem, e o F do feminino. Se a gente executar, vejam só, ele já nos filtra. Porém, eu não quero ficar toda hora alterando aqui o M ou colocar F aqui. Eu quero deixar uma coisa mais dinâmica. Como que a gente pode fazer isso? O Axis ele nos permite criar caixas de texto que a gente pode digitar alguns valores. E a gente faz isso digitando uma frase entre colchetes. Entre o colchete, a gente abre e fecha colchetes. Por exemplo, digite o sexo, por exemplo, nesse caso aqui. E olha só, quando eu executar a nossa consulta, ele vai abrir essa caixa e digite o sexo. Então eu posso simplesmente colocar o M e dar um OK, ele já filtra. Para eu executar novamente a consulta, quando a gente está aqui para atualizar, eu posso apertar F5, tá? Para atualizar. Aí vamos lá, digitar o F de feminino, veja só, ele atualizou nossa consulta. Vou apertar F5. Se eu colocar um valor que não existe, vai vir em branco, tá? Olha só que legal. Então, o M feminino. Vamos para a estrutura. Por exemplo, no critério data, também a gente pode usar essa caixa. E o critério data é legal, que a gente pode colocar um intervalo que a gente quer que a gente puxe, né, que a gente filtre os nossos campos. Vamos abrir aqui, vamos ver. Temos aqui de 76, 1970, ó, tem um 1907 aqui. Por exemplo, que eu quero pegar os valores de 1907 até 1914 aqui, ó. Eu tenho 1914 e 1907. Como que a gente faria isso? Então, temos essa função aqui, ó, entre. Se a gente digitar a data aqui, ó, por exemplo, ó, eu quero entre 1 do 1 de 1907, opa, e vamos supor 01 do 01 de 1915, porque lá é 14, eu não lembro qual que era a data. Vou colocar 15, por exemplo. Vejam só, o Excel, o Axis já entendeu que aqui é um campo de data, por isso que ele colocou entre a cerquilha. Tudo bem? Então vamos executar, ele já vai fazer o nosso filtro. Olha só, ele filtrou entre o primeiro 1 do 1, né, de 1907 até 1 do 1 de 1915. Então ele trouxe essas duas datas de nascimento. E como a gente fez com sexo, a gente pode colocar também esses valores para a gente digitar na hora. Olha só, coloca entre colchetes, eu vou digitar assim, ó. Vou colocar só assim, data inicial. E nesse outro aqui, por exemplo, data final. E na hora que a gente executar, olha só, ele vai perguntar a mesma coisa. Então se eu colocar 01 do 01 de 1900, colocar, por exemplo, 01 de 2000, aí ele vai trazer mais coisas, olha só. Então esses são alguns tipos de critério que a gente consegue colocar na nossa consulta. A gente pode colocar, por exemplo, no nome do cliente, a gente pode colocar, se eu quiser todos os que começam com a letra F, por exemplo, eu posso colocar como a letra F, e a gente coloca o asterisco. Veja que o Axis ele corrige, né, deixa entre aspas. Se a gente executar, só tem um com a letra F, que é o fulano de tal. Deixa eu ver uma letra que repete mais aqui. Ó, o A, por exemplo, lá tem três na verdade. Então se eu colocar A,
e o asterisco. O axis nesse critério aqui, ele não é case sensitive, ou seja, ele não diferencia a maiúscula das minúsculas. Ó, vou colocar um A minúsculo, ele vai trazer todos os A's, tá? Maiúsculo aqui, ele não faz essa diferenciação. Esse critério, os critérios que a gente pode usar também, no caso número, que aqui é o código do cliente, vejam só, tem a numeração. Eu posso colocar aqui, por exemplo, maior que 5. Ele vai trazer todos que forem maior que 5. Tá? Ele não traz o 5, porque 5 é igual a 5, não é maior que 5. Se eu quiser trazer o 5, coloco maior ou igual a 5. Olha só, ele traz. Só tem um jeito interessante de construir as consultas, que é usando os formulários. Por exemplo, a gente colocou um intervalo aqui, lembra? E a gente colocou 2 caixas. Só que quando a gente executa de novo, aquele valor eles apagam. Então a gente tem que digitar novamente a data. Isso às vezes pode se tornar cansativo. Então a dica muito interessante para fazer isso é num formulário. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar essa consulta, eu não vou salvar, tá? O que eu vou fazer? No nosso cadastro do cliente, a gente tem o relatório que é baseado nessa consulta exemplo. Olha só, já está formatado aqui, tá? Mas aí o que eu quero fazer? Eu quero deixar ele padrão para trazer o intervalo que a gente quer aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fechar. E nesse nosso formulário aqui, eu vou no modo estrutura ou design. E o que eu vou fazer? Eu vou inserir 2 caixas de texto. Eu vou deletar o rótulo e vou inserir outro. Eu vou deletar o rótulo também. Por enquanto não vai ser importante, mas quando vocês forem formatar o seu formulário para ficar bem legal, é interessante. Eu vou colocar aqui embaixo as 2 datas. Vou deixar aqui embaixo uma data e outra data, tá bom? E aqui eu vou mudar o nome desses 2 textos. Ó, em nome eu vou colocar txt data inicial, e nesse outro aqui eu vou colocar txt data final. E vou salvar o nosso formulário e vou executar. Pronto, ele já está as nossas 2 caixas aqui. E agora como que eu faço para basear essa consulta nesse intervalo aqui? Eu já vou deixar digitado aqui, ó, 01 do 01 de 1900 e 01 do 01 de 1915, por exemplo. Então eu quero que quando eu execute esse relatório ou uma consulta, no caso, que ele puxe esses valores aqui, que ele seja baseado nesses valores, não que eu precise digitar aquela caixa de texto que a gente digitou. Eu vou na estrutura. Então como que a gente faz isso? A gente vai criar um critério personalizado. É bem simples. Como o nosso relatório, o nosso formulário, ele está aberto aqui atrás, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar com o direito aqui, ó, né, na linha do critério, tá, com o botão direito, e vou clicar em construir. Ele vai abrir essa caixa aqui, ó, a caixa de expressões, construtor de expressões. Então aqui ele tem várias fórmulas. Para início a gente só vai usar o entre mesmo, que, né, a gente já tinha usado. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, onde tem o nosso cadastro de clientes, que é o nosso banco de dados. Vou clicar na setinha mais. Ele vai abrir as tabelas, consultas, formulários e relatórios. Vou abrir formulários. E olha só, tá vendo que ele tem a opção formulários carregados? São os formulários que estão abertos. No caso, aquele nosso cadastro cliente. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai nos mostrar todos os objetos que tem nele. Todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou no nosso construtor, eu vou digitar que nem eu já tinha digitado, ó, entre, lembra? Vou dar um espaço. Entre o que? Então eu vou procurar aquele nosso txt data inicial. Vou procurar aqui, vamos ver onde ele está. Pronto, achamos aqui, ó, data final, data inicial.
Então vou clicar 2 vezes. Eu posso clicar ou posso arrastar, mas eu vou clicar 2 vezes. Pronto, ó, tá vendo que ele ficou formulários, formulário cadastro cliente, data inicial. E vou colocar um espaço e clicar 2 vezes em data final. E vou dar um OK. Olha só como que ficou o nosso critério. Então ficou entre o formulário cadastro cliente, data inicial. Se a gente continuar aqui, formulário cadastro cliente, data final. Eu vou fechar a nossa consulta. Eu não vou executar agora não, tá? Eu vou fechar só para salvar, tá? E vou rodar o nosso relatório, porque o nosso relatório está baseado na consulta. Se eu rodar aqui a consulta, eu vou clicar 2 vezes. Olha só, ele já nos filtrou. E o legal disso é que já, vamos supor, eu cliquei, ó, já filtrou. Ele deu esse nome aqui por causa das páginas, tá? Vou fechar. Olha só, se a gente aumentar o período aqui, executar, ó, já rodou, viu? E já tá nos filtrando. E o legal disso é que, ó, ele fica aqui direto. Então, se eu cliquei, fechei sem querer, eu não vou precisar digitar novamente. Já está aqui, a não ser que se você criar uma rotina para apagar isso daqui. Não é o nosso caso por enquanto. Então, dessa forma, você pode criar vários controles nas suas consultas através de caixas de texto nos seus formulários. Fica muito mais rápido e muito mais dinâmico. Legal? Eu acho que essa explicação foi bem rápida, mas é bem simples, e vocês praticando aí vocês vão entender legal os critérios das consultas. Então, galera, eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Foi bem rápido, mas existem diversas formas. Se eu ficar falando cada uma aqui, eu vou fazer um vídeo acho que de 1 hora. Então o mais legal é vocês treinarem mesmo aí usarem os critérios nas suas consultas. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Acompanhe também nossa página no Facebook e o nosso blog oficial, que eu estou deixando várias dicas que eu não coloco em videoaula, que eu deixo dicas nos posts lá. Vou deixar também os links das 2 páginas na descrição do vídeo. Ok? Muito obrigado e até a próxima!